Bom dia, flores do dia! Tudo bem com vocês, meus amores, mulherada fênix? Maria Lúcia, bom dia. Paloma, bom dia. Quem mais está por aí? Tudo bem com vocês? Como é que tá o tempo aí na região de vocês? Gente, aqui tá frio, muito frio, muito frio. Hoje eu não tô com cafezinho, estão vendo a fumacinha, ó? Ó que coisa maravilhosa a fumacinha. Mas hoje é um chá verde com canela. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estavam com saudades? Eu estava com saudade de fazer uma live com vocês. Hoje deu, né? Hoje deu para a gente fazer. Então vamos chegando. Edna, de Goiânia, Goiás. Bom dia, Edna. Como é que tá o tempo por aí em Goiânia? Tá frio? Aqui no Rio Grande do Sul tá frio, hein? Tava até chovendo. Fim de semana fez um friozinho, mas tinha sol. Menos mal que tinha sol. E aí, minha gente, antes da gente começar, conta aí pra mim como é que foi o Dia dos Namorados. Ficaram bem? Passaram bem? Ou passaram chorando, murmurando, se lamentando? Pessoal que acompanha o Instagram da Escola para Mulheres Fênix não tem desculpa para ficar chorando e murmurando, porque eu estou sempre postando uma mensagem lá e uma reflexão para que esse processo todo faça sentido na vida de vocês. Ó, Maria Lúcia está falando que ficou bem. A Edna falou que a temperatura estava fresquinha por lá. Aqui estava bem friozinho, mas ainda bem que tinha um sol. Sentar no sol para comer uma bergamota, hein? Coisa boa. Passei muito bem, para a glória de Deus. Maravilha! Então vamos lá, meus bens, vamos dar continuidade ao nosso café com palavra. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 17. Então peguem a sua Bíblia aí. Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Então pega a sua Bíblia aí, vocês sabem que a Bíblia que eu uso é a ACF, porque ela é mais próxima do texto original do grego e do aramaico, ok? E lá em Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles lhe falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem,
pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegaram eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe então Jesus: Logo então, livres os filhos, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim, por ti. Passagem bem interessante, né, meus amores? Antes da gente começar aqui, o que a palavra, o que Mateus 17 pode nos ensinar, diz aí o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam de Mateus 17. Ó, a Márcia está falando que São Paulo está muito frio, Dicinha, bom dia. Olha aqui, gente, o meu gulizinho da mamãe, hein? Gulizinho da mamãe, gulizinho da mamãe. Meu colo está sobrando, sempre algum deles pula, sempre algum deles toma conta. Mas então vamos lá, gente, vai escrevendo aí o que vocês conseguem aprender com Mateus 17. Bom, a gente viu que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte, né? E lá diante deles ele foi transfigurado, né? Uma luz brilhante envolvia ele, e isso tudo aconteceu para que fosse uma pequena amostra da glória de Jesus, né? Nesse momento, Moisés e Elias, que já tinham morrido, né, apareceram do céu de uma maneira perceptível para todo mundo. E Moisés e Elias conversaram com Jesus. Lá no livro de Lucas, Lucas escreve que Moisés e Elias conversaram sobre a morte de Jesus. E qual o motivo de tudo isso? Qual o motivo de Moisés e Elias aparecerem, né? Por que Moisés e Elias, de todos os indivíduos do Antigo Testamento, por que eles foram lembrados dessa situação, né? Pode ser que esses dois homens e os discípulos sugerem as categorias dos indivíduos que estarão no reino de Jesus, né? Os discípulos representam pessoas que viveram em corpos físicos, né? Moisés representa pessoas salvas que morreram ou irão falecer, e Elias representa pessoas salvas que não experimentarão a morte, porém serão arrebatados vivos ao céu, o que se confirma em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, essas três categorias estarão existentes quando Deus instaurar o seu reino na terra. Além disso, o Senhor estará na sua glória como se encontrava nessa transfiguração, né? Essa luz envolvente, e o reino vai ocorrer na terra como claramente se verificou. A gente pode perceber, gente, que ao longo dos livros do Novo Testamento, tudo vai se confirmando o que foi escrito lá no Velho Testamento, né?
Pedro viu, nesse episódio, o cumprimento de uma festa judaica dos tabernáculos, né, que parecia de duas formas. No passado, para as peregrinações no deserto por 40 anos, e para o futuro, para o completo júbilo de Israel, das bênçãos de Deus, quando ele reuniria seus habitantes na terra. Pedro entendeu certo, né, no seu julgamento sobre o que estava acontecendo. Ele viu o reino, porém ele julgou errado sobre o tempo. Enquanto Pedro também falava, uma voz mais relevante falou de uma nuvem luzente que os envolveu, né? Era a voz de Deus anunciando o seu filho, e todos que estavam ali ouviram, mas não viram a presença de Deus, né? Não viram Deus, né? Então, essa comprovação do Filho de Deus pela voz do próprio Deus teve grande significado para os discípulos a partir dali. Anos mais tarde, quando Pedro escreveu sua segunda epístola, ele se referiu a este episódio lá em 2 Pedro, capítulo 1. O que mais? Jesus pede, então, para os 3 discípulos não contarem a ninguém o que tinham testemunhado lá no monte, né, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Alguns grupos já tinham proposto tornar Jesus rei à força, e se as notícias desse episódio tivessem se tornado conhecidas, pode ser que outras pessoas tivessem proposto fazer de Jesus monarca. Mas aí seria um título terreno, né? Ele seria glorificado, não glorificado, ele seria honrado, né? Seria levantado como rei, como monarca diante dos homens, mas o propósito dele aqui era muito maior do que um título terreno, né? Por isso ele pediu para que não fosse falado nada até a sua volta. O que mais? Jesus explicou que Elias deveria, de fato, vir e reparar todos os princípios. Isso está lá em Malaquias capítulo 4. Porém, Elias já tinha chegado na figura de João Batista e o seu ministério não foi aprovado. Então, como os líderes religiosos se recusaram a aprovar o ministério de João, em vez disso, o rejeitaram, Jesus, da mesma forma, também seria recusado e rejeitado. Com tudo que João Batista fez, ele não foi aceito, imagina Jesus, que fez muito mais, ele também seria rejeitado. Então, por bem, ele achou melhor, então, que nada se falasse até a sua volta. Bom, tudo que foi preciso para revelar o reino, né, o reino de Deus, foi feito. Tudo que foi profetizado lá no Velho Testamento foi feito. A única coisa que faltava era o acolhimento pela comunidade do seu rei justo. E aí, o que a gente pode pegar de aprendizado, né? Várias coisas, mas eu peguei aqui, como eu falei que sempre a gente ia tentar trazer para a restauração de casamento, o que a gente pode pegar aqui? Que nos últimos dias, a voz de autoridade pertencia a Jesus, não mais à lei ou aos profetas. A lei era Jesus, e não a lei criada, imposta pelos homens, pelos profetas, pelos fariseus da época, né? Vamos trazer isso para os ensinamentos de hoje. Hoje, muitas pessoas ensinando, trazendo ensinamentos relativos ao Velho Testamento, em relação a casamento, em relação à restauração, em relação ao entendimento que havia lá no Velho Testamento. Sendo que quando Jesus veio, o que valeu foi o que ele falou. Então, eu quero aproveitar e falar uma coisa aqui que não está aqui neste Mateus 17, né? Mas quando as pessoas falam assim, não existe segundo casamento para Deus, Deus não abençoa segundo casamento. Gente, em primeiro lugar, se fosse assim, todos os casamentos, sem exceção, deveriam ser restaurados, né? Principalmente os primeira aliança, né? Pessoa que teve a primeira aliança, separou, eu conheço pessoas que estão há 30 anos separadas, tá esperando, o outro tá lá vivendo a vida dele, né? E muitas vezes não tem propósito. A palavra fala em diversas passagens
que tudo que acontece é preciso de propósito. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no mundo, precisa ter propósito de Deus, tá? Então, essa seria a primeira coisa. E a segunda coisa, se Jesus não aceitasse segundo casamento, por que ele reconheceria, quando ele encontrou lá a mulher samaritana, por que ele reconheceria que ela teve 5 maridos, mas o último que não era dela? Ela teve 5 maridos. Senão Jesus teria dito assim, você teve um marido, e o resto tudo não foi seu. Entende? Então vocês precisam, assim, a gente precisa estudar a palavra com muito discernimento. A gente tem que cuidar para não ser religioso, a gente tem que cuidar para não ouvir uma coisa e simplesmente baixar a cabeça e não ir a fundo naquilo, ficar repetindo coisas. Gente, é como fofoca, é que nem fofoca. Esse fim de semana eu passei por uma situação, foi muito bom o que aconteceu, porque aí coisas foram esclarecidas, mas a pessoa disse para mim assim, eu sei que tu fez isso. Aí eu pensei assim, como que tu sabe que eu fiz isso se a gente nem se falou, né? As únicas 2 pessoas envolvidas naquela situação, tu não falou, tu não perguntou, né? Tu não perguntou para mim, tu não perguntou para a pessoa, e como que, não, eu sei, simplesmente eu sei. Não, tu sabe de ouvir falar. Tu sabe porque alguém te contou uma fofoca. E aí, quando a pessoa falou a situação, eu esclareci e ele, pá, faz sentido, total sentido. Então, a pessoa guardou uma situação durante anos que eu teria feito algo se eu nem sabia, e foi chegado ao ouvido dessa pessoa que eu que tinha feito, tá? Então, gente, na Bíblia não acontece diferente, tem as fofocas, porque se eu aprendo uma coisa errada e eu passo adiante, acaba sendo uma fofoca, né? Então, Jesus, em momento algum, Deus, em momento algum, falou que não abençoaria uma segunda aliança, falou que não existe segunda aliança. Simplesmente a vontade de Deus é que fosse, de fato, um único casamento, que aquelas pessoas fossem casadas no Senhor, né? Mas hoje a gente vê as pessoas casadas por outros motivos que não são do Senhor. A gente vê porque a mulher quer sair de casa, porque a mulher engravidou, porque a mulher conheceu um cara com dinheiro e ela quer uma boa vida. A gente vê um cara que quer casar com uma mulher mais nova só para ficar se exibindo. A gente vê casamentos que aconteceram por causa do desejo sexual, atração sexual. Existem vários motivos errados para as pessoas casarem hoje. Então, a vontade de Deus é que, de fato, as pessoas casassem no Senhor, né? Tivessem os princípios de Deus, tivessem caráter de Deus, fizessem dar certo e não simplesmente tentassem. Ai, vamos tentar, se não der certo a gente separa, né? Porque é assim que está hoje. Então, a vontade de Deus é uma coisa. Agora, se ele, por ser a vontade de Deus, não significa que ele não abençoará uma segunda, uma nova aliança. Entende? Às vezes a pessoa casou errado. Agora, eu preciso ficar com uma pessoa que me bate? De repente, até casei, a pessoa não tinha esses hábitos. De repente, ela começou a beber, começou a me bater, começou a bater nos filhos, e aí eu preciso ficar casada com essa pessoa porque Deus não se agradaria? Não, gente, não interpretem errado a palavra. O que Deus fala da questão do divórcio é as pessoas que se divorciam por qualquer motivo, sabe? Ai, não tô mais feliz. Ai, não dá mais. Ai, a gente tentou, mas não deu. Agora, existem casos muito graves que se a pessoa continua casada, é risco de vida para ela e para os filhos, né? Mas, da mesma forma, mesmo que a pessoa tenha se divorciado por motivos fúteis, né? Não, a palavra não fala que Deus jamais abençoaria uma segunda aliança. Quem encontrou esse versículo, por favor, me mostra, tá? Porque há 4 anos eu estudo a respeito, principalmente da parte de divórcio, repúdio, novo casamento, fiz teologia, e eu não encontrei um trecho onde diz Deus jamais abençoará uma nova aliança. Não. É da vontade de Deus que fosse uma única aliança. É da vontade de Deus que o homem não roubasse, é da vontade de Deus que o homem não matasse, é da vontade de Deus que o homem não cobiçasse a mulher do próximo, é da vontade de Deus várias coisas. Ele nos deixou vários princípios
para que a gente possa ter uma vida melhor. Mas o homem não segue esses princípios. Mas não significa que ele não vai estar de braços abertos quando a gente se arrepender e pedir perdão e mudar a nossa vida, né? Se Deus perdoa um assassino, um pedófilo, por que ele não perdoaria uma nova aliança, ok? Então, a gente tem que cuidar com os ensinamentos que ainda estão sendo divulgados hoje, porque nos últimos dias a voz de autoridade pertencia a Jesus e não mais à lei dos profetas. Amém? E o mestre também nos ensina que, embora a gente seja filhos de Deus e herdeiros do céu, a gente precisa dar bons testemunhos como cidadãos, para que a gente realmente seja reconhecido como filho, né? Pagar os impostos, as dívidas, manter o bom nome, manter o nosso crédito na praça, né? E também manter o bom nome de Jesus, porque se eu digo que eu sou filha de Jesus, eu tenho que... como que me fugiu a palavra aqui, mas eu tenho que representar, né? Eu tenho que representar bem esse nome. Como que eu digo que eu sou filha de Jesus, que eu sigo Jesus, e eu tenho uma vida totalmente oposta de Jesus, né? Então, essa é a nossa obrigação aqui na Terra, né? Prezar pelo nosso bom nome e pelo bom nome de Jesus. Amém? Isso é o que podemos aprender. Mas, obviamente, pode ter coisas que eu não falei e vocês aprenderam. Então, compartilha aí comigo o que vocês aprenderam de Mateus 17 que eu não falei. Marilene, bom dia, seja bem-vinda. Márcia fala que o que me chama atenção é quando Jesus fala da incredulidade e da fé, que a mais pequena fé pode mover montanhas. Exatamente, eu não falei sobre isso, né? Tem aquele trecho ali que ele fala também, né, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, Jesus recém tinha descido do monte, ele estava em jejum e ele orou. E, de repente, quantas vezes a gente faz, assim, uma oração no automático, né? Quantas vezes a gente... tá na hora de orar, vou ali, vou orar, como se fosse uma obrigação. E aí, talvez aquela oração, ela não surta o mesmo efeito quando, de fato, a gente se derrama, quando, de fato, a gente abre o coração, quando a gente está em jejum, a oração é mais forte. Então, os discípulos tentaram expulsar os demônios daquele menino, né, e não conseguiram, talvez pela falta de credulidade, né, pela falta de confiança e por não estarem em jejum. Então, sim, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por isso que é bom que na vida cristã a gente tenha um hábito de jejum. Com isso, gente, não significa que a gente vai ficar 24 horas, 30 dias no mês em jejum, mas fazer propósitos de jejum. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês fazer uma semana. Aí é com você e Deus, né? O que você pode fazer para fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne? Porque o jejum, ele também nos ajuda a enfraquecer a carne em relação às tentações, em relação aos pecados, né? Faça esse teste, gente, porque eu já fiz. Quando estiver te sentindo fraca espiritualmente, quando parece que, sabe, tá lá a tentação batendo na porta, batendo, tem aquela sensação que tu vai cair, faz jejum. Faz jejum, fica uns 3 dias em jejum, não 24 horas, né, mas 3 dias de propósito, 7 dias de propósito. E outra coisa também, antes de fazer jejum, é bom verificar se você não tem nenhum problema de saúde, porque jejum não é para prejudicar a nossa saúde, né? Jejum é para fortalecer o nosso espírito, mas não para prejudicar a nossa saúde. Tem pessoas que tomam remédio, tem pessoas que têm problemas de saúde que não podem ficar muito tempo sem comer. Então, a questão não é o ficar sem comer por muito tempo. A questão é o teu propósito, é a tua força de vontade. Tem pessoas, por exemplo, que estão sempre beliscando, né? Sempre beliscando alguma coisa. Eu, trabalhando em casa, eu tenho essa mania, eu sempre procurando alguma coisa para beliscar, né? E aí, quando tu tá em jejum, tu tem que cuidar. Tu tem que cuidar aquilo, de não beliscar, de não botar lá na boca. Já aconteceu de eu esquecer de botar uma bolachinha na boca, cuspi na hora, né? Então, o jejum, ele é um propósito para fortalecer o teu espírito. Então, a tua oração acaba se tornando mais forte para expulsar qualquer espírito, qualquer demônio que tiver na tua vida ou na vida dos teus entes queridos que tu esteja em oração. E a fé
Se tiver fé, tu move montanha, mas eu insisto em dizer, a gente precisa estudar a Bíblia como um todo, e não apenas numa passagem. E em vários trechos, a palavra fala que nada acontece sem propósito de Deus. Então, gente, não adianta eu querer, por exemplo, eu quero, essa xícara não é minha, mas eu quero. E essa xícara é de outra pessoa, tá? Então, mas Deus falou que se eu tiver fé, eu vou ter. Então, eu estou orando para ter uma coisa que não é para me pertencer. Só porque eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, não quer dizer que essa xícara vai sair da outra pessoa e vai vir para mim. Agora, se tiver um propósito de Deus nisso, se essa xícara tiver um propósito na minha vida, o que pode acontecer? Essa pessoa um dia vai chegar na minha casa, Miriam, eu estava lá em casa, eu olhei para essa caneca e eu lembrei de ti, eu quero que tu fique com ela. Entende? Aí vem. Então, a gente também não pode usar essa palavra como se fosse assim, não, a palavra fala que tudo que eu quiser, se eu pedir com fé, eu vou ter. Desde que haja um propósito, né? A palavra fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Pensa em Jó. Tudo que aconteceu na vida de Jó foi com permissão de Deus. Deus deu, Deus tirou, foi com permissão. Não foi Deus que tirou, mas foi com permissão, entende? Então a gente também tem que cuidar em receber essa palavra como se a gente pudesse tudo. Como diz aquele versículo, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Não quer dizer que eu posso, que eu tenho poder para todas as coisas. O que aquela palavra fala logo antes daquilo, Paulo fala que ele passou fome, mas ele também já teve muita abundância, que ele passou frio, mas que ele já viveu, ou seja, ele viveu assim uma vida de muita escassez, mas também ele viveu uma vida de muita abundância, ele viveu os dois extremos, né? E aí ele fala, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, não quer dizer que eu posso tudo. Não. Agora que eu sou filha de Deus, agora que eu faço jejum, agora que eu tenho fé, então eu posso tudo. Tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Amém. Claro, tudo começa com a tua fé e com um pensamento positivo. Mas nem tudo está no propósito de Deus. A gente precisa trabalhar também a aceitação, né? Então, porque imagina, tudo que eu pedir, Deus vai me dar, muitas coisas eu vou pedir que seria de outra pessoa, e aí Deus vai me dar? Ele também tem que pensar no pedido da outra pessoa, né, gente? Faz sentido? Exatamente, Márcia, propósito e vontade de Deus. Olha aí, olha só que forte, gente, a Dicinha está contando. Numa cidade perto de Belo Horizonte, uns pastores ficaram 3 dias de jejum e oração no monte, e quando tentaram assaltá-los, um bandido morreu e o outro se converteu. Olha só, glória a Deus. Gente, o poder do jejum e da oração realmente é muito forte, é muito forte. Mas, volto a dizer aqui também, não adianta praticar, né, fazer jejum e oração pensando nessas bênçãos todas, pensando na proteção toda de uma forma automática, sem ter realmente a fé, sem realmente acreditar e confiar. E é um processo, né, gente? Quanto mais a gente vai tendo experiências com Deus, mais a gente vai crendo, né? A gente vai tendo, na nossa caminhada, a gente vai tendo experiências, a gente vai tendo respostas, a gente vai tendo, enfim, coisas que só a gente passa com Deus, né? Coisas íntimas nossas com Deus, e isso vai fortalecendo a nossa fé. Se converteu após ser expulso do demônio que estava na vida deles. Talvez se os pastores não estivessem em jejum naquele momento, né, talvez não tivessem a força suficiente para isso, né, enfim. Edna está fazendo uma pergunta de casamento, mas de manhã, Edna, a gente não fala aqui na questão de casamento, tá? Eu apenas trago o que a gente pode aprender com aquele capítulo em relação ao casamento. Mas de manhã, gente, é para a gente saber de Deus, ok? Se tudo que é live, se tudo que é vídeo que a gente fizer, em primeiro lugar, tiver a nossa curiosidade ou a nossa perguntas sobre marido, nosso foco no marido, então quando que Deus vai estar em primeiro lugar? Amém, Edna? Então, num outro momento,
a gente fala sobre marido, ok? De qualquer forma, eu só vou te dar uma pincelada. Sempre quando a gente quiser saber vontade de Deus, propósito de Deus, é uma coisa muito pessoal, não existe regra. Uma pessoa não pode, seja pastor, seja missionário, seja canal, seja o que for, uma pessoa não pode dizer para ti, dizer assim, ó, a vontade de Deus para a tua vida é tal. Tu precisa ter o teu momento com Deus em oração, fazer o teu propósito com Deus e sentir a resposta de Deus para a tua vida, ok? Por quê? Eu já falei, porque nem todos os casamentos serão restaurados. Então, a pessoa te diz, não, a vontade de Deus para a tua vida é a restauração do teu casamento. E se foi E se foi um livramento? Então, eu vejo muitos canais ensinando isso. Não, restauração e ponto final. Não existe outra opção. E não é assim. Se fosse assim, não existiriam pessoas aí há 10, 20, 30 anos separadas, né? Pessoas que morreram esperando por restauração. Então, não é assim. Às vezes, a gente quer coisas, mas que não é da vontade de Deus. Então, faça o seu propósito com Deus. Amém? E aí, gente, mais alguma coisa? Vânia, minha querida, seja bem-vinda. Meu chazinho ficou até morno. Quem mais, gente? Quem mais quer fazer um comentário? Quem mais chamou atenção? Ai, chegou a ficar embaçada a minha câmera aqui. Quem mais chamou atenção de Mateus 17? Gente, vou fazer então aqui, aproveitar e fazer um pedido para vocês. Tem bastante gente na live, mas poucas, curtidas. Sempre que você curte a live, você ajuda essa live a chegar a mais pessoas, tá? Não é porque eu acho bonitinho, não é pro meu ego, tá? Mas é para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, para ajudar a chegar a palavra a mais pessoas. Então, cada vez que você dá um like, significa que você gostou, mas também está ajudando o canal a chegar a mais pessoas. Quanto mais curtidas e comentários e compartilhamentos também tem um vídeo, mais o próprio YouTube, ele passa para as pessoas. Então, quero pedir para vocês aí agora, deixa o teu like para essa mensagem chegar a mais pessoas e a gente tirar um pouco de religiosidade da cabeça das pessoas, ok? É que nem, vou dar um exemplo, que agora veio na minha cabeça, veio na minha cachola. Esses dias não, já contei essa história para vocês. Eu vi uma vez uma menina pregando, uma menina acho que tinha uns 13, 14 anos, pregando sobre roupa de homem e roupa de mulher, que a Bíblia fala que o homem não use roupa de mulher e mulher não use roupa de homem, né? Então, ela estava lá criticando as mulheres que usavam calça, e mulher que sobe para pregar de calça, e não sei o quê, que mulher não tem que usar calça, e blá, 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 e falou um monte de coisa, e criticou, né? Gente, naquela época, homem usava vestido. E aí? Vestido é coisa de mulher? Naquela época não era. Homem usava saia, usava vestido, usava aquelas mantas, né? Homens e mulheres usavam a mesma roupa. Quando a palavra fala, a gente precisa ter discernimento, né? Então, quando a palavra fala de homem não usa roupa de mulher, mulher não usa roupa de homem, é querer parecer, né? Porque não existe taierzinho de mulher, mulher executiva. Eu usei muito, né? Quando eu trabalhava nos órgãos públicos, enfim, eu estava sempre de taierzinho, às vezes de calça, às vezes de saia, mas era uma roupa feminina. Era uma roupa para a mulher. Existe calça feminina, existe calça masculina, existe terninho feminino, existe terninho masculino. A questão, quando a palavra fala, é que homem não usa roupa de mulher, mulher não usa roupa de homem, é a questão de querer ser. Eu sou mulher e eu vou me vestir como homem. Eu sou homem e vou me vestir como mulher. Mas não se trata especificamente de saia ou de vestido, porque naquela época todo mundo usava. Homem também usava saia, entende? Então a gente precisa cuidar com os ensinamentos para a gente não se tornar pessoas bitoladas e religiosas. Amém? Então assim acontece também com a questão do casamento, segundo casamento. Tem pessoas que estão sendo obrigadas a esperar pela restauração, porque são ensinadas que Deus jamais abençoaria uma nova aliança. Não é verdade.
Você quer esperar, você acredita, você tem fé, você acha que vale a pena, você está vendo alguma mudança acontecendo no seu marido, você está vendo Deus trabalhar na vida dele, você fez um propósito com Deus, Deus te prometeu, amém. Siga na sua fé. Agora, jamais fique esperando por uma restauração por causa de obrigação. Aí mesmo é que você não vai ver nada, porque Deus não vai unir pessoas por obrigação. Tem que haver o amor em primeiro lugar, né? Então, às vezes a pessoa não quer já ouvir isso, né? Ah, Miriam, eu não quero ficar sozinha, então eu vou ter que esperar a restauração. Porque ela não quer ficar sozinha, não significa que ela quisesse o marido de volta, ela não queria. Ela não queria, mas como ela não queria ficar sozinha e não poderia casar de novo, então ela espera pela restauração. Não é assim que funciona, tá, gente? Então vamos fazer a nossa oração. Ninguém mais aí tem algum comentário? Vamos lá, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te pedir perdão, meu Pai, antes de mais nada, perdão pelo nosso passado, perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai, por toda a religiosidade, perdão, Pai, por te desagradar muitas vezes, mesmo involuntariamente, Pai. Te pedimos perdão. E queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, mais um dia aqui na tua presença. Queremos te agradecer por mais um aprendizado, mais um ensinamento. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos dar entendimento e discernimento, para que a gente possa, Pai, entender mais da tua vontade e não da vontade dos homens. Para que a gente possa se livrar, Pai, de todo o fardo imposto por homens, mas assim viver de acordo com a tua vontade, Pai. Queremos colocar o nosso dia nas tuas mãos, te convidar para fazer parte do nosso dia, caminhando à frente, Pai, nos iluminando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas decisões, nossas escolhas. Queremos, Pai, entregar tudo nas tuas mãos, nossos sonhos, nossos projetos, que seja feita a tua vontade acima, Pai, de qualquer coisa. Que a gente possa, Pai, cada um de nós, fazer a nossa parte em busca dos nossos sonhos, mas também que a gente aceite a tua vontade se as coisas não saírem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente espera. E certos, Pai, de que o Senhor está aqui junto com a gente, ouvindo as nossas preces, nos ajudando, nos orientando, nos abençoando, abrindo a nossa mente, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, minhas amadas, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até o próximo café. Hoje é terça, quinta-feira tem café com palavra, mas não vai ser ao vivo, tá bom? Vai ser gravado e aí a gente se encontra no próximo café. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.